Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com todos vocês e com muito prazer. Eu me chamo Armando Noel e hoje eu vou apresentar uma aula especial sobre antropologia. Antropologia, uma grande ciência, do qual eu vou estar apresentando, fazendo alguns comentários, falando da sua formação, quando começou, aquela coisa toda, para que serve no contexto mundial, humano e dentro de um estudo científico, né, da antropologia e que apresenta essa necessidade à nossa conduta humana, para que a gente possa cada vez mais estar entendendo qual o seu conceito, como ela funciona, para que funciona, enfim. Mas antes de tudo, eu peço encarecidamente a vocês que deem seu like, que compartilhem, que comentem, certo? Que ative o sininho para ativar as notificações e assim a gente dá continuidade e fortalecendo o nosso canal aqui. Muito bem. A nossa 12ª aula de hoje falaremos, como eu disse anteriormente, falaremos de antropologia. Então vamos ao conceito. Pessoal, só lembrando um detalhe. Estas aulas fazem parte de um conjunto de 13 aulas transformadas em vídeo, né, transmitidas através de vídeo, aqui no canal do YouTube, e que ele está em formato de e-book. Esse e-book está disponibilizado em duas plataformas que nos apoiam, que é a Hotmart e a Aprenda, e os seus links estão aqui embaixo. Então, se vocês quiserem adquirir, para estar aprofundando, para estar se preparando, para estar adquirindo conhecimento, para estar tendo condições de participar de algum concurso, enfim, fique à vontade, acesse essas plataformas, vocês serão direcionados e poderão estar adquirindo esse material integralmente, tá? Para fazer seus estudos, suas pesquisas. É claro, o objetivo do e-book é trazer conhecimento apenas, tá? E o meu comentário aqui, ele é superficial de certa forma. Portanto, se vocês quiserem aprofundar mais, existem inúmeras pesquisas, inclusive o nosso e-book disponível aqui para vocês. Então, sem mais delongas, vamos ao assunto. Conceito. O que é antropologia? Vamos lá. Etimologicamente, o termo antropologia deriva das palavras gregas anthropos, ser humano, que é o seu significado, e logos, significa ciência, estudo, conhecimento. Esse significa o estudo do ser humano. O objetivo da antropologia é buscar um entendimento amplo, comparativo e crítico dos seres humanos, seus conhecimentos e forma de ser. Olha só que interessante. E aí vamos mais além. A antropologia abrange o estudo do ser humano como ser cultural, fazendo de cultura, fazedor de cultura, melhor dizendo, né? Investiga as culturas humanas no tempo, no espaço, suas origens e desenvolvimentos, suas semelhanças e diferenças. Tem seu foco de interesse voltado para o conhecimento do comportamento cultural humano adquirido por aprendizado social. Olha só que interessante, né? Então vamos lá. A partir da compreensão da variedade de procedimentos culturais dentro dos contextos em que são produzidos, a antropologia, como um estudo das culturas, contribui para erradicar preconceitos derivados do etnocentrismo, né? Fomentar o relativismo cultural e o respeito à diversidade. Olha só que interessante. E aqui nós vamos adiante, né? Evidentemente, e abordando aqui esses conceitos, porque eles são de fundamental importância para que a gente possa entender, né, qual o trabalho principal dessa ciência. Então vamos lá. Toda a sociedade humana, passadas e presentes, extinta ou inexistentes, interessa ao antropólogo. Nesse sentido, algumas divisões apontam para a existência de sub-áreas, né, melhor dizendo, da antropologia, como a arqueologia, que é o estudo das culturas extintas, e a etnografia, descrição da sociedade humana.
A etnologia, comparação entre as culturas existentes, a linguística, estudo das linguagens e o folclore, manifestações culturais tradicionais. Então são essas sub-áreas, que vai estudando e identificando, interpretando o comportamento humano, como é o ser humano, mesmo que ele exista ou que já existiu. Então a antropologia aprofunda, mergulha, debruça sobre esse contexto científico, né? E ali ela vai buscando as suas interpretações, como determinado povo viveu, o que eles faziam, qual que era a cultura que eles desenvolviam, enfim. Tá? E eles aprofundam nesse sentido e dá toda essa formatação de entendimento, né? Como era, como são e provavelmente como serão. Tá? Muito bem. Agora aqui, vamos também dizer o seguinte: os antropólogos se interessam tanto pelos grupos sociais mais simples, culturalmente diferenciados, quanto por grupos culturais que existem dentro de sua própria sociedade. Atribui-se ao antropólogo a tarefa de formular princípios explicativos da formação e desenvolvimento das culturas humanas. Foi o que eu disse anteriormente, né? Ele identifica, interpreta e publica, né? Como tal povos que existiu naquela determinada área, naquela determinada região, naquele determinado país, como é que eles viviam, de que forma eles sobreviviam, etc. e tal, né? Haverá ali toda uma interpretação específica, científica, correta, perfeita. Muito bem. Para que a gente inicie aqui a finalização deste maravilhoso material, né, informativo, né, que é uma ciência de grande importância, do qual eu fiz uma pós-graduação a respeito, por isso que eu estou falando desse assunto. Na minha formação de gestor público, eu fiz pós-graduação em orçamento público e fiz pós-graduação em antropologia. E assim consegui fazer alguns trabalhos, estou conseguindo fazer alguns trabalhos voltados para essa questão da cultura principalmente. E aí é onde eu entro com o meu trabalho literário como escritor. Vamos lá. Não de forma acadêmica, não. Eu falo de romance, eu escrevo sobre romance, né, que são os gêneros, né, universais, romance, contos e drama. Muito bem. Finalizando, a antropologia surgiu como ciência no início do século XX. Então não é uma coisa assim antiga não, mas tudo bem, como ciência, tá? Com a sistematização dos estudos sobre culturas consideradas exóticas, no Brasil a antropologia se desenvolveu através de estudos de pesquisadores europeus sobre as sociedades indígenas no território brasileiro, a partir da década de 1960. Os antropólogos passaram a se dedicar ao estudo de outros grupos culturais e idênticos de nossa sociedade no âmbito antropológico urbano. Assim, os temas antropológicos saíram das margens e passaram a ter visibilidade e reconhecimento do seu papel político. Atualmente, os antropólogos estão inseridos nos debates das grandes questões nacionais e importantes em diversas frentes, como, por exemplo, na mediação da relação entre povos indígenas e a população tradicional com o Estado brasileiro. Quando se busca uma identificação de povos, principalmente na questão indígena, né? Aí vem a interpretação sucinta, científica, verdadeira do então antropólogo, que faz toda uma pesquisa profunda, que leva muito tempo, e quando é identificada essa situação, aí é publicado, divulgado, enfim. Bom, pessoal, a aula de hoje foi isso, foi essa situação de informação. Conto com vocês, dê seu like, reforce o nosso canal, compartilhe, comentem, tá? E se inscrevam, tá? Por favor, se inscrevam. Assim o canal vai crescer, nós vamos estar dando continuidade. O cenário aqui é esse, vai continuar assim, principalmente em relação
essa modalidade desses primeiros capítulos sobre o e-book, o nosso e-book chamado Vamos Legislar. Vamos legislar. Eu faço comentário aqui a respeito não de partido político, ou muito menos de ideologia. Eu falo de administração pública, da nossa forma de governo, que é a república, e do nosso regime, que é democracia. Tudo baseado na Constituição de 1988, com 33 anos de existência. Pessoal, a aula de hoje foi esta. Meu muito obrigado a vocês. Tchauzinho e até lá.